Sabe, existe um tipo de esgotamento que atinge muitos homens ali por volta dos 45 anos de idade. E olha, não é só cansaço do trabalho, não. É uma coisa mais profunda. É um vazio. Aquela sensação de que a vida meio que perdeu a cor. É um fenômeno bem silencioso, mas com consequências muito, muito reais. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar agora. Essa observação de uma psicóloga, a Sandra Bueno, é o nosso ponto de partida. Agora, pare e pensa nisso. 3 homens, com vidas, com histórias totalmente diferentes, chegam no mesmo consultório, na mesmíssima semana, descrevendo o mesmo sentimento profundo de exaustão existencial. Isso já mostra que não é um caso isolado, né? Pois é, esse sentimento tem nome, tem sintomas bem claros e, o mais importante, tem causas profundas. E é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos. Vamos entender os sinais, investigar as raízes desse problema e descobrir como essa crise, por mais dolorosa que pareça, pode ser o ponto de partida para uma transformação incrível. Primeiro de tudo, é fundamental entender a dimensão disso aqui. A gente não está falando de um fracasso individual ou de uma fraqueza pessoal. O que a fonte descreve é um tipo de adoecimento emocional que parece afetar uma geração inteira. E o ponto-chave é este. Não importa se a conta bancária está cheia, se a carreira decolou, se a família parece perfeita, não importa. Essa crise atravessa tudo isso. Porque ela não é sobre o que a pessoa tem, mas sobre o que ela perdeu. O sentido, o propósito de seguir em frente. Tá, mas como é que essa crise se parece no dia a dia? Vamos sair um pouco do abstrato e olhar para os sinais concretos, sabe? Aqueles sintomas que aparecem e que, muitas vezes, acabam sendo ignorados ou até interpretados de forma errada. Aqui estão os principais indicadores. Repara como uma coisa vai puxando a outra. A energia some, aí isso leva a uma sensação de inutilidade, que, por sua vez, faz com que a pessoa se isole para não se sentir exposta. É como se fosse uma espiral, que vai puxando para baixo. E o que é bem interessante aqui é que não estamos falando daquele cansaço comum de quem trabalhou demais. É uma perda de tesão pela vida, sabe? A vontade de fazer algo que sempre gostou, tipo encontrar os amigos ou praticar um esporte, a vontade até existe, mas o corpo e a mente simplesmente não respondem. Aí, a partir dessa falta de energia, começa a surgir a sensação de inutilidade. A pessoa olha para o trabalho, para as relações e começa a se sentir como uma peça que não encaixa mais, que não tem mais a mesma importância. Mesmo sendo produtiva, a percepção interna é de que sua contribuição já não faz mais diferença. E como consequência direta disso, vem o isolamento. Socializar exige energia, exige presença. Quando a pessoa se sente esvaziada, se sentindo inútil, o contato social vira quase uma ameaça, uma exposição muito dolorosa. Então, se fechar em casa acaba se tornando a única forma de se proteger. Essa frase é de uma força imensa, derretendo. Ela captura perfeitamente a sensação de não estar apenas triste, mas estar se desfazendo, perdendo os contornos da própria identidade. É como se a estrutura que sustentava tudo estivesse simplesmente entrando em colapso. Ok, os sinais são claros, mas a grande pergunta é, por que isso acontece? O que leva alguém a esse ponto de ruptura? Agora, a gente vai mergulhar no centro da questão para entender as forças que alimentam essa crise toda. A resposta não é uma coisa só, não. É uma tempestade perfeita, sabe? O resultado de uma colisão entre 3 grandes frentes. As mudanças inevitáveis do corpo, a pressão de um modelo de masculinidade que já não se sustenta mais e, claro, a chegada de questionamentos muito profundos sobre a própria vida. Esse slide mostra o conflito de uma forma muito clara. De um lado, tem aquele roteiro que muitos homens seguiram a vida inteira. Seja forte, não chore, seu valor está na sua capacidade de prover, seu corpo aguenta tudo. Do outro, a realidade que bate na porta na meia-idade. Os sentimentos transbordam, o propósito vai muito além do trabalho e o corpo, sim, o corpo tem limites. E essa percepção de um paciente é a consequência humana desse conflito todo. É aquele momento em que a ficha cai, sabe? A pessoa percebe que, para caber naquele molde, para cumprir o roteiro, ela passou a vida inteira negando partes de si mesma, travando uma guerra interna que agora cobrou seu preço. E para completar essa tempestade, vem a crise da finitude. É aquele momento em que a pessoa se dá conta, de um jeito bem concreto, de que o tempo é limitado. A linha do horizonte da vida parece mais próxima, e isso dispara a pergunta inevitável. O que eu fiz com o meu tempo até agora? E o que eu quero fazer com o tempo que ainda me resta? Diante de um cenário tão denso, pode até parecer que não tem saída, mas tem.
E ela começa com um passo que vai contra tudo que aquele mito da masculinidade ensina. Vamos ver agora qual o caminho para a reconstrução. O ponto de virada é exatamente este: a admissão da própria vulnerabilidade. A percepção de que, dessa vez, a força bruta e a teimosia não vão resolver o problema. Reconhecer que precisa de ajuda não é o fim, na verdade, é o verdadeiro começo da cura. Essa frase revela o poder gigantesco que existe em quebrar o silêncio. Pensa só no peso que é carregar pensamentos e sentimentos por 20, 30 anos sem nunca ter dito em voz alta para ninguém. O simples ato de verbalizar, de ser ouvido sem julgamento, já é profundamente terapêutico. A recuperação tem um caminho. Ela passa por olhar para dentro, criar coragem para falar, reavaliar o que realmente importa na vida e, de forma muito prática, aprender a impor limites. Dizer não para o que drena energia, para poder dizer sim para o que realmente nutre a alma. Isso tudo nos traz a uma perspectiva final, que talvez seja a mais importante de todas. E se essa crise não for um sinal do fim, mas sim um convite para um novo começo? Essa é a pergunta que muda tudo. A crise pode ser vista como o ponto final de um caminho ou como um alarme que te acorda para dizer que a rota precisa ser recalculada, que um novo destino é possível. A grande mensagem de esperança é essa. A dor, o vazio, o cansaço, tudo isso é um sinal de que o antigo eu não serve mais. É o desconforto necessário para abandonar uma pele que ficou pequena e abrir espaço para construir uma vida com mais verdade, com mais consciência e, com certeza, com muito mais significado. E a gente termina com essa reflexão poderosa. A ideia de que esta fase não é uma doença a ser eliminada, mas sim uma chance de curar as feridas da primeira metade da vida. Uma oportunidade de se libertar das armaduras, perdoar os erros e, finalmente, viver de acordo com a própria essência. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.